Seguir Jornal da Manhã. Produção Célio Martinez e colaboradores. Nota de esclarecimento. O programa a seguir é fruto de uma parceria entre esta emissora e o parceiro apresentador ou idealizador. Assim sendo, a Rádio Morada do Sol e a comunidade Terceiro Milênio se exime de toda e qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo nele apresentado, pelo qual responde, nos termos legalmente previstos, o respectivo parceiro, idealizador ou apresentador. Jornal da Manhã. Atualidade, compromisso, qualidade, isenção. Notícias analisadas por jornalistas comprometidos com a verdade. Um ouvinte bem informado. Jornal da Manhã. Correspondentes, flashes da redação, entrevistas e reportagens. A notícia levada a sério. Apresentação Célio Martinez. Jornal da Manhã. A democratização do acesso à informação, a liberdade de expressão e de opinião, qualidade e ética do jornalismo, a informação de primeira. Jornal da Manhã. Agora, na Rádio Morada do Sol FM. Olá, ouvintes, bom dia. Hoje estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã desta terça-feira, dia 12 de março de 2024. Os destaques do programa. Hoje a gente fala sobre essa reunião com agentes de trânsito e o prefeito, que ficou garantido aí 7% de aumento no salário base da categoria. Patos não tem políticas públicas para as mulheres. Essa afirmação foi feita pelo vereador Josmar Oliveira, secretária executiva de Políticas Públicas para as Mulheres. Bate. Ilha de Marajó, com resistência da esquerda, deputados alcançam assinaturas para a instalação de CPI que vai apurar a exploração sexual infantil no Pará. E deputados querem ouvir o ministro dos Direitos Humanos sobre essa crise. Projeto que recria seguro obrigatório para acidentes de trânsito pode ter urgência votada. A informação é do relator do texto, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. Essas e outras informações agora no Jornal da Manhã, que está começando. Jornal da Manhã. A notícia de primeira. Oferecimento. O Jornal da Manhã tem o apoio cultural, você já sabe, do Queiroz Atacadão, Hiper Queiroz Supermercado, preços baixos para torar, promoção todo dia, isso mesmo. E hoje você vai encontrar o feijão carioca Dona D, o Clebon, por R$ 7,18, isso mesmo. O feijão carioca Dona D Clebon por R$ 7,18. Vai encontrar também o café almofada nordestino, R$ 6,58. Ovo de Páscoa, Companhia do Cacau, 150 gramas, por apenas R$ 16,48. E o leite condensado Italac, você vai encontrar por R$ 4,99. Já no Queiroz Atacadão, você vai comprar o arroz parbolizado Rampinelli, 5,88, café almofada Quimino, 6,58, ovo de Páscoa, Companhia do Cacau, por R$ 16,48, e o leite em pó Camponesa, 750 gramas, R$ 22,98. Hospital e Policlínica São Francisco, o hospital que tem o mais completo centro cirúrgico de Patos e região, com atendimento de urgência e emergência 24 horas.
Fica ali na Peregrino Filho 99 Centro, tem a UTI mais bem equipada do Sertão. Colégio Veracruz, quer mudar? Vem para cá, vem ser feliz, vem ser Veracruz. E a Motoca, peças e acessórios para motos e equipamentos de segurança para você, motociclista. Felizardo Leite, número 40, telefone 3422-2144, falei a Motoca. Muito bom dia, você que nos acompanha pela frequência de 105.9, as pessoas que estão acompanhando aqui também pelo site da emissora, o pessoal que está chegando aqui na live, nosso bom dia, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Deixa eu só fazer aqui o registro inicial do pessoal do bloco de carnaval, né? Está dizendo aqui, Célio, bom dia. Faça o convite para que os presidentes de blocos, atenção senhores presidentes de blocos, fazer o convite para que vocês participem de uma reunião, dia 28 deste mês, na sede dos Sapateiros. Essa reunião vai acontecer às 8 horas da noite, ou melhor, às 7 horas da noite, 7 da noite, e é uma reunião importante, vocês não podem perder. São os presidentes de blocos que devem comparecer, né? Informações, começar com esse saldo positivo, né, da reunião que aconteceu ontem com agentes de trânsito. O prefeito Nabor Vanderlei garantiu 7% de aumento para a categoria. Destaques locais. Os agentes de trânsito comemoraram ontem o resultado da reunião que tiveram, né, com o prefeito Nabor Vanderlei. Essa reunião já vinha sendo provocada há algum tempo, inclusive ontem o representante do sindicato, né, o Sinatran, aqui de Patos, Sindicato dos Agentes de Trânsito, através da imprensa, reclamava, né, do prazo que foi pedido pelo prefeito Nabor Vanderlei para que a reunião acontecesse, e esse prazo vinha sendo postergado. Ontem, finalmente, o prefeito recebeu a categoria, alinharam alguns pontos, né, do projeto de lei que estabelece melhorias salariais para a categoria, e os agentes acabaram comemorando, conforme afirma aqui o Coelho, o agente Coelho, que é o representante do Sinatran, Sindicato dos Agentes de Trânsito aqui de Patos. É muito importante essa aproximação do prefeito da cidade para com a categoria. Quem ganha com isso é a sociedade patoense, uma vez que esses profissionais que vêm aqui reivindicar melhorias salariais, também reivindicam melhorias de condições de trabalho. E a gente vai avançando. E com isso a gente preserva vidas e a incoluidade física das pessoas no trânsito. O prefeito Nabor também falou, né, sobre a importância do encontro, do plano de carreira da categoria que será retomado posteriormente essas negociações. Hoje nós recebemos Coelho e diversos agentes de trânsito, Coelho que representa o Sindicato dos Agentes, junto com o Lucinaldo, superintendente da ST Trans. Discutimos ações importantes para o trânsito da nossa cidade e a melhoria da categoria. Os pleitos que vieram pela categoria nós atendemos em parte, faltando apenas questão do plano de cargos e carreira que nós vamos discutir no momento adequado, mas o importante é que hoje o diálogo mais uma vez permaneceu. Dentro dessa tratativa conseguimos avançar em diversas ações, principalmente com relação de melhorias salariais para os agentes de trânsito. É importante a gente manter esse diálogo. Os agentes de trânsito têm um papel importantíssimo, a ST Trans também, que foi criado por nós e trabalha diuturnamente, com plantão noturno também, para que possa garantir segurança no trânsito, educação no trânsito, e que as pessoas possam cada vez mais respeitar o trânsito, e com isso nós estamos preservando vidas. Tá aí, demorou, mas finalmente tudo foi resolvido, pelo menos é o que apostam, né? Pelo menos é o que colocam aí as partes, tanto o prefeito Nabor Vanderlei quanto a categoria que agora vai
certamente aguardar a aprovação na Câmara. Talvez esse projeto seja remetido ainda hoje, né, para o Poder Legislativo. Eu não sei se ontem mesmo, né, porque a reunião das comissões da Câmara acontece geralmente às segundas-feiras. E claro que os projetos precisam dos pareceres, né, das comissões, o que deve ter acontecido ontem. Se houve tempo hábil para os pareceres, o projeto deverá entrar na pauta de votação hoje na Casa Juvenal Lúcio de Souza. E por falar na Casa Juvenal Lúcio de Souza, o vereador Josmar Oliveira, durante o pronunciamento na última quinta-feira, criticou a falta de políticas públicas para as mulheres. Ele o fez em resposta ao pronunciamento da vereadora Nadir, que levou sua preocupação, inclusive com a ineficácia de políticas estabelecidas, né, políticas públicas estabelecidas, mas que na prática não funcionam, como é o caso da garantia jurídica para as mulheres, né, segurança quando elas deixam as delegacias após denunciarem os agressores. Ela fez ontem esse desabafo, e que não foi só, ou melhor, na última quinta-feira, que não foi só na última quinta, há muito tempo que a vereadora Nadir já vinha batendo nessa tecla, e o vereador Josmar, de oposição, não perdeu tempo para aproveitar e dizer que o município não tem essas políticas públicas necessárias. Ele citou, inclusive, como exemplo o fato de que um mamógrafo, que era um sonho antigo da população feminina de Patos, só foi adquirido graças à iniciativa do Poder Legislativo. Essa cidade não tem políticas públicas para as mulheres. É zero. Eu não vi ninguém que me antecedeu, com todo respeito, falar das humilhações que as mulheres passam para conseguir exames femininos aqui na cidade de Patos. Ninguém tem coragem de abrir a boca para falar. Mas, como eu fui muito bem educado pela minha mãe, eu tenho. As humilhações que as mulheres passam no Frei Damião para conseguir até mamografia, dificuldade. Um mamógrafo comprado por esta casa, que o prefeito não comprou um recurso da prefeitura. A Câmara teve que disponibilizar suas emendas. As filas, as demoras para entregar os resultados dos exames. Eu estou mentindo, senhoras? Exames femininos, transvaginais, por exemplo, é humilhação que as mulheres da cidade de Patos passam. Ninguém tem coragem de vir aqui e dizer, mas eu tenho, que o meu compromisso é com a verdade, não é com mentira. Humilhações que as mães passam lá no SER com seus filhos, que precisam de profissionais para atender suas crianças especiais. Não se tem o que comemorar na cidade de Patos, tem o que denunciar esses maus tratos, essas humilhações que as mulheres passam. Porque eu sou homem, mas eu fui educado pela minha mãe, estou aqui para falar pelas mulheres. Porque infelizmente tem mulher que não tem nem coragem de falar pelas mulheres. As humilhações por conta desse prefeito, que não desenvolve políticas públicas para as mulheres, que é só enganações, propagandas enganosas em matérias, sites. Venha, prefeito Nabor, discutir comigo, me desbloqueie das suas redes sociais para a gente bater um papo. Não tem coragem, só descaso. As humilhações enfrentadas por as mulheres, muitas delas mães solteiras da cidade de Patos, que passam humilhações para conseguir um emprego, porque na cidade de Patos não tem políticas. Não existe política para geração de emprego e renda. Muito pelo contrário, meu amigo Marcos. O prefeito Nabor tem dificultado a instalação de novas empresas em Patos, que poderiam estar gerando emprego para vocês, senhoras. A maioria da população de Patos é composta por mulheres, para quem não sabe. 60% da população de Patos, cerca disso, são mulheres. E não tem. Não se enganem pelas propagandas enganosas dos sites com matérias pagas pelo pessoal da prefeitura, que só vive de enganar. A verdade é essa, e eu desafio, venha, prefeito, dizer que é mentira. Nós temos que denunciar, senhoras. Bonito vir aqui, elogiar, fazer propaganda, mas será que está defendendo mesmo as mulheres? Evitando que mulheres passem humilhações nas repartições públicas do nosso município? E as mães contratadas do nosso município, que são MEIs, que estão aí há 2 meses sem receber seus salários? Isso é o quê? Muitas mães me procuram, contratadas MEI, passando humilhações aqui, mães que têm crianças, mães solteiras, que têm filhos para criar, feira para fazer, para levar comida para a boca dos seus filhos.
2 meses sem receber. Isso é o quê? Não é tortura, não? Ninguém tem coragem de falar nisso. Mas eu falo, minha gente, porque meu compromisso é com a verdade. Meu compromisso é com o povo. Isso é o prefeito Nabu. É isso que ele faz com as mulheres de Patos. Total desprezo. Eu conversei, inclusive, com a secretária Jéssica, nova secretária executiva, né, de políticas públicas para as mulheres. Ela está, inclusive, nesse momento, me gravando uma fala em resposta a essas declarações feitas pelo vereador Josmar e me antecipou, através de texto, dizendo que a Secretaria da Mulher, né, ela, Jéssica Oliveira, inclusive, está comemorando o grande número de mamografias feitas e entregues pelo município, tratando também da ampliação do serviço de pré-natal, a oferta dos exames citológicos, assistência multidisciplinar do CRAM às mulheres vítimas de violência, além da garantia de creches para que as mulheres possam trabalhar, dentre tantos outros serviços que o poder público oferece à mulher patoense. Tá, aguardar aqui a fala da Jéssica. A gente tem observado isso, um esforço muito grande, não só no âmbito municipal, mas nacional, de garantir às mulheres vítimas de violência um rápido acesso aos serviços públicos. A gente começou pela implantação da Lei Maria da Penha, para punir severamente quem comete violência contra a mulher. Infelizmente, os números não são nada interessantes. Inclusive, ontem foram divulgados resultados estarrecedores, né? 2023 teve um aumento assustador de casos, né, de violência, de feminicídios, maior do que 2022. Então, o que está acontecendo com o Brasil, né? 2023, um governo novo, com um pensamento diferente, pelo menos no período de campanha, demonstrando uma preocupação muito grande com essa questão da violência contra a mulher, e justamente nesse 2023 tivemos um registro maior de feminicídios do que em 2022. Então, passa necessariamente pela aplicação rigorosa da lei, porque muitos juristas dizem, inclusive, que a lei é rigorosa, mas o que está acontecendo? Que essa lei rigorosa não está conseguindo, né, frear essa violência contra a mulher. E, em que pesa os esforços, a gente sabe que num canto ou no outro há uma falha, sim, não só em Patos, mas em todo o país, até porque o serviço público, a demanda é muito grande, a procura é muito grande. Com esse aumento da violência contra a mulher no Brasil em 2023, os serviços talvez não estejam conseguindo, né, dar conta da demanda, enfim. Agora, dizer também que não há nenhum serviço, eu acredito que foi o vereador Josmar potencializou um pouco, né, porque como vereador de oposição, né, não só o Josmar, mas em todo canto do Brasil, a oposição podendo potencializar um pouco, né, as críticas, é claro que o vai fazer, né? Tem serviços, sim, como foi bem colocado aqui a secretária, serviços importantes, houve avanços, sim, consideráveis. Se não foi ainda o desejado, a gente continua cobrando, como tem feito o vereador Josmar, para que a gente alcance, se não a excelência, mas pelo menos um serviço de qualidade. Bom, deixa eu seguir aqui, 8h43, ainda falando sobre violência, né? Como eu estava dizendo agora há pouco, 2023 registrou mais feminicídios do que 2022. O Brasil registrou 1.463 casos de mulheres que foram vítimas de feminicídio no ano passado, ou seja, cerca de um caso a cada 6 horas. Esse é o maior número registrado desde que a lei contra feminicídio foi criada em 2015. E olha que tem muitas mortes que não estão nem computadas aí, porque não deu tempo. Como é o caso daquele assassinato covarde aqui na região de São Bento, né? Em que o namorado insatisfeito, porque a menina não quis mais conviver com ele, justamente por conta de abusos, trabalhava para se sustentar, né, lá no posto, e o indivíduo chegou armado covardemente, a menina trabalhando, e atirou na cabeça dela. É um crime bárbaro, covarde. Esse ainda não está computado aqui. Então, o número é bem maior, né, do que o que foram apresentados ontem. O número também é 1,6 maior que 2022, segundo o relatório publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Esses números foram divulgados na semana passada e tiveram mais visibilidade agora no começo dessa semana.
A pesquisa apontou que 18 estados apresentam uma taxa de feminicídio acima da média nacional, 1,4 mortes para cada 100 mil trabalhadores, né? Cada 100 mil mulheres, melhor dizendo. O estado com maior taxa no ano passado foi Mato Grosso, com 2,5 mulheres mortas por 100 mil habitantes. Empatados em segundo lugar, o estado mais violento para mulheres foram Acre, Rondônia, deixa eu me ver aqui mais, né? Acre, Rondônia e Tocantins, com taxa de 2,4 mortes por 100 mil. Na terceira posição aparece o Distrito Federal, cuja taxa foi de 2,3 por 100 mil habitantes, ou por 100 mil mulheres, melhor dizendo. Já as menores taxas foram registradas no Ceará, São Paulo e Amapá. Porém, a pesquisa destaca que no Ceará é preciso fazer uma ressalva. Desde a tipificação da lei em 2015, a Polícia Civil do Ceará tem reconhecido um número muito baixo de feminicídios quando comparado com o total de homicídios de mulheres ocorridos no estado, que nos leva a crer que estamos diante de uma expressiva subnotificação, ou seja, aumentou o número de assassinatos contra mulheres e, no entanto, esses números não refletem na tipificação feminicídios, né? Pode estar havendo problema no estado e, às vezes, algumas políticas, né? Alguns políticos, alguns gestores de plantão, para poder não transparecer essa violência, fica, de certa forma, tentando maquiar números. Porém, a pesquisa destaca, né, ainda outros números. Em 2022, por exemplo, de um total de 264 mulheres assassinadas no estado, apenas 28 receberam a tipificação de feminicídio, isso lá no Ceará. O número é 10,6% do total de assassinados. Desde que a lei contra feminicídio foi criada, quase 10.700 mulheres foram vítimas de crime no país. A pesquisa não possui bases anteriores porque não havia uma legislação sobre o assunto. Entre as 5 regiões do país, o Centro-Oeste registrou 2 casos de feminicídio a cada 100 mil mulheres. Ou seja, o Norte, a região Norte 1,6, Sul 1,5, Nordeste 1,4, Sudeste 1,2. Apesar de ser a menor quantidade de casos, se comparado com todo o Brasil, a região Sudeste apresentou o maior crescimento de feminicídios em um ano, passando de 512 vítimas em 2022 para 538 em 2023. Pois é, e é por que a gente nos assusta, nos surpreende um número maior em 2023? Justamente porque essa questão das políticas voltadas para as mulheres no governo Bolsonaro, elas não tinham, né, pelo menos aparentemente, os mesmos esforços que tem o governo do presidente Lula, né? Tanto é que o Bolsonaro era constantemente, né, chamado de anti-movimentos feministas, né? Enfim, havia atrelada ao governo Bolsonaro essa imagem negativa com relação às políticas, né, para as mulheres. E, de repente, no governo em que está se dedicando, né, pelo menos a gente tem acompanhado na publicidade, né, se dedicando com unhas e dentes no combate à violência, aí vem esses números na contramão do que pelo menos tem dito que está fazendo o governo, né, um aumento superior de feminicídios. Claro que não só depende das ações de governo, é um trabalho conjunto, a sociedade depende muito da questão da conscientização e também, gente, principalmente do judiciário, porque a gente sabe que muitos desses agressores, né, acabam se safando nas audiências de custódia, em que pese as leis, né, serem rígidas, mas sempre há uma flexibilizaçãozinha aqui, outra ali. Isso, se a gente for aprofundar através de pesquisa, vai perceber que geralmente quem tem mais dinheiro, né, tem mais, a impunidade é maior, enfim. Eu vou dar só o exemplo claro do que acontece no Brasil. A gente fortalece as leis, deixam elas mais rígidas, né, mais punitivas, mais severas, e na prática a gente não percebe nenhuma mudança. E eu vou dar um exemplo claro, que foi justamente a questão, né, da tolerância zero com álcool, né? Tolerância zero. Muita gente diz, fala, meu Deus, agora eu não vou poder tomar mais nenhum copo de cerveja para dirigir, porque o negócio agora
agora é pesado, agora quem beber e dirigir vai direto para a cadeia. Sabe quando é que isso aconteceu? Nunca. Todos os dias a gente vê bêbados dirigindo, matando pessoas, subindo em calçadas e saindo pela porta da frente da delegacia. O que foi com cadê o rigor da lei tolerância zero contra o álcool? Porque é que não consegue punir essas pessoas. E ontem nós vimos um exemplo claro disso. Um bêbado atropelou motociclistas, capotou na pista, por pouco não fez um maior. Felizmente o motociclista quebrou apenas a clavícula, mas quem viu o vídeo que estava sendo filmado por outro motociclista se assustou com tamanha imprudência e irresponsabilidade de um condutor embriagado dirigindo. O que foi que aconteceu? Ele ficou no local graças aos outros motociclistas que não deixaram ele fugir, não deixaram ele evadir-se. No entanto, levado para a cadeia, pagou uma fiança de R$3.000 e está respondendo em liberdade. Ficou por isso mesmo. Se o motociclista tivesse morrido, adeus babau, fica por isso mesmo. Então não sei que legislação é essa, que muitos advogados, muitos juristas garantem que é uma legislação severa, mas na prática a gente não constata isso, não vê essa severidade, né, a força dessa lei severa sendo aplicada. Então eu acho que o judiciário pode dar uma contribuição muito grande na punição de homens covardes que matam, que maltratam, que espancam, que violentam as mulheres. 8h51 agora. Deixa eu trazer mais uma notícia, né, dessa editoria, Gerais, é que a saúde da Paraíba é contemplada no PAC com 435 milhões. Veja que notícia boa. O governo da Paraíba foi contemplado no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, na área da saúde, com um investimento de 435 milhões. O valor corresponde à construção de policlínicas, maternidades, centros de parto normal e do Hospital de Clínicas e Traumatologia aqui do Sertão, ação que vai fortalecer e intensificar a regionalização da saúde do Estado. Esse anúncio foi feito ontem e, claro, a gente ainda vai precisar um bom tempo para confirmar, né, a aplicação desses recursos, porque não é só dizer que tem obra do PAC para tal coisa que a gente já pode ficar tranquilo que o hospital vai sair. Não. Nós temos muitas obras do PAC, ainda do governo Dilma, que foram interrompidas, que foram paradas, prejuízo enorme para os cofres públicos, essas obras paradas. Né? Aqui em Patos nós temos algumas obras que infelizmente não avançam, e anúncio de construção do hospital de traumas é um alento. A gente fica com aquele fio de esperança, mas não quer dizer que na prática isso possa acontecer, não. Pelo menos ainda não. A gente vai ter que esperar aí mais um tempo para confirmar se realmente esses recursos serão de fato empregados, e se empregados, a obra terá começo, meio, fim. Começo é bem provável que tenha, né? Tem de obra sendo iniciada, né? Mas aí não anda, não vai, não termina, não é concluída. Então esperar que essas obras, pelo menos agora do PAC 4, PAC 5, né, elas possam de fato, né, servirem para a construção de equipamentos para a sociedade, porque até então muitas dessas serviu apenas para desvio de recursos. É triste? É, mas é verdade. 8h53, eu faço um rápido intervalo, volto já com outras informações da editoria política. É rapidinho. É hora de conferir a hora. 8h53. 105,9. Essa é a sua rádio. Morada do Sol FM. Com inovação e tradição, no Veracruz você vai estudar. Do infantil fundamental, médio, técnico, você vai encontrar. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Tudo em educação em um só lugar. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. No
No Hiper Queiroz tem ofertas todos os dias. Isso mesmo, todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Feijão carioca Dona D ou Clebon 7,18. Café almofada nordestino 6,58. Ovo da Páscoa Companhia do Cacau 150 gramas 16,48. Leite condensado Italac 4,99. Hiper Queiroz, o menor preço é aqui. Peças, acessórios e tudo mais que você precisar para a sua motocicleta, de qualquer marca ou modelo, você encontra na Motoca. Na Motoca você encontra também serviços de mecânica em geral, sob a responsabilidade de profissionais altamente capacitados. E tem mais: capacetes, jaquetas, botas, peças de roupas impermeáveis, luvas e tudo mais que precisar para sua segurança, em grande variedade, pelos melhores preços e a maior facilidade de pagamento. Confira, é só falar com o Zeca. A Motoca, Felizardo Leite 40, Centro de Patos. Telefone 3422-2144. Nós sabíamos como era difícil precisar sair da cidade para ter acesso à UTI. Sabíamos tanto que não medimos esforços para mudar esse cenário. O Hospital São Francisco tem a alegria de inaugurar na cidade de Patos a sua primeira UTI. Equipamentos novos, estrutura e prestação de serviço que você já conhece. Hospital São Francisco. Dedicação, qualidade e inovação. Para mais informações, acesse www.hsanfrancisco.com. Nós crescemos juntos com você e estamos em permanente evolução. Nos adaptamos para levá-lo ainda mais longe, conectando mais emoções, mais acesso às pessoas e muito mais proximidade com tudo que importa na sua vida. Agora é tudo para você, a todo tempo e em todo lugar. O futuro tem uma nova marca. A Mil agora é Unitelecom. No Queiroz Atacadão tem ofertas todos os dias. Isso mesmo, todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Arroz parbolizado Rampinelli 5,88. Café almofada Quimimo 6,58. Ovo da Páscoa Companhia do Cacau 150 gramas 16,48. Leite em pó Camponesa 750 gramas 22,99. Queiroz Atacadão, o barato de verdade. O Jornal da Manhã está de volta. A notícia de primeira. Bom, agora são 8 horas e 57 minutos. Eu estou aqui agora sim com a fala da secretária executiva de políticas públicas em favor da mulher aqui do município de Patos. Ela vai falar agora justamente em resposta ao vereador Josmar Oliveira. Bom dia, Célio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol. Pois bem, especialmente nesse mês de março, nós nos dedicamos ainda mais à mulher patoense. E digo ainda mais porque essa dedicação, e antes de tudo, Célio, essa doação, ela é diária. Na gestão do prefeito Nabor Vanderlei, e nesse momento me refiro à Secretaria de Saúde, só no ano de 2023 foram realizados quase 23 mil procedimentos no total só para as mulheres. Dentre eles, nós temos quase 5 mil mamografias realizadas, por volta de 3 mil ultrassonografias obstétricas, quase 2 mil consultas com mastologistas, mais ou menos 3 mil consultas ginecológicas e quase 8 mil ultrassonografias de modo geral, por volta de 3.500 coletas citológicas e muitos outros serviços ofertados e realizados só no ano de 2023. É importante mencionar aqui também, Célio, que outros 2 procedimentos muito importantes e que são realizados gratuitamente pelo município, mas que não são tão procurados pelas mulheres, que é a inserção do DIU e a laqueadura.
Então, só na área da saúde foram realizados esses procedimentos. Por meio da Secretaria Executiva de Políticas para a Mulher e agora também de Diversidade Humana, no Centro de Referência em Atendimento à Mulher, que é o CRAM, no ano de 2023 e 2024, nós atendemos por volta de 250 mulheres vítimas de violência. Então, quando um vereador que é homem e quer desmerecer o nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa doação diária, é lamentável. É querer usar a história de mulheres contra outras mulheres. É uma atitude desprezível e isso, Célio, é justamente o que nós trabalhamos para combater todos os dias. Voltado ainda para a mulher no mercado de trabalho, por exemplo, nós temos o programa Empreender Mulher, que é um programa realizado em parceria com o Estado da Paraíba e que tem por objetivo justamente trabalhar com mulheres que, em sua grande maioria, foram vítimas de violência dentro do seu próprio lar e estão buscando um novo recomeço da vida. Então é liberado aí uma linha de crédito para essas mulheres que varia de R$ 1.500 a R$ 15.000. Então, no mais, só para finalizar, senão passaríamos aqui dias e horas falando sobre as ações e os projetos pensados e realizados com muita sensibilidade para a população patoense, sobretudo para a mulher patoense. É muito triste quando nós temos um vereador que é representante do povo, querendo não passar a realidade dos fatos, mas sim buscando se autobeneficiar. Obrigado, Jéssica Oliveira. E esse é o papel da imprensa, né? Ao tempo que a gente precisa divulgar as observações feitas pelo Josmar, as críticas feitas por ele, é obrigação nossa também trazer, né, o contraponto, trazer informações como essas, que são informações importantes. Ou seja, o serviço pode não estar, o vereador pode sim fazer a cobrança, deve sim fazer a cobrança por melhorias, mas que tem políticas públicas em favor da mulher? Tem, né, que foram apontadas aqui, estão, né, elencadas aqui pela secretária que recém assumiu a pasta, a Jéssica Oliveira. Bom, 9:02, vamos falar de política, porque a Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente, criticou o atual presidente Lula por não indicar mulheres ao STF. É isso mesmo que você está ouvindo. Política. No último sábado, Michele Bolsonaro criticou o presidente Lula, do PT, por não ter indicado mulheres ao STF, quando 2 vagas ficaram, né, abertas na corte no ano passado. As queixas aconteceram durante o evento do PL Mulher no estado da Bahia. Ela disse: quanto descaso com a mulher, logo aquela persona não grata que diz que valoriza a mulher, mas já tirou mulheres do alto escalão e, na oportunidade que teve de indicar mulheres para o STF, podia ter indicado Cristianas ou Flávias. Indicou 2 homens, foi o que disse, se referindo a Lula, com Cristiano Zanin e Flávio Dino no Supremo. Só que a ex-primeira-dama não esqueceu, talvez, ou não quis dizer, que o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também teve 2 oportunidades de fazer as indicações para a corte e optou pelos nomes, né, de Cássio Nunes e outro Mendonça, né? Ou seja, semana passada quem fez essas críticas foi a primeira-dama Janja, criticou o STF que não tinha mulher e blá blá blá. Tinha 2 vagas e o presidente Lula teve, que também fazia parte da política dele, pelo menos da política de campanha, na campanha pré-eleitoral, de que havia uma necessidade de um aumento de mulheres lá no STF, tinha 2, ele deixou só 1, ou seja, foi na contramão do seu próprio discurso. E agora vem a Michele Bolsonaro fazer essa crítica. O que a gente tem observado, né, nas críticas de grupos ligados a Bolsonaro e grupos ligados ao presidente, atual presidente Lula, nos deixa assim... Meu Deus, será que a gente está ouvindo mesmo isso, essas críticas um do outro? Porque parece o sujo falando do mal lavado.
É a única coisa que a gente pode observar de fato, de concreto, de verdadeiro nessas críticas é isso. Porque a Janja tem a coragem de criticar o STF, cujo marido teve a oportunidade de colocar lá 2 mulheres e não fez, seja soar como cinismo. Assim como cínica foi a Michele Bolsonaro, criticando o Lula, quando o marido dela teve a oportunidade também de fazê-lo e não fez. Enquanto isso, a população brasileira vai assistindo a tudo isso nessa polarização que parece que só interessa a Lula e Bolsonaro. São os únicos que lucram, né, com essa polarização. O sujo falando do mal lavado. 9h05. Vamos ainda falar de política, porque parlamentares brasileiros, né, viajam aos Estados Unidos para denunciar o que eles consideram escalada de autoritarismo no Brasil. 19 parlamentares brasileiros viajaram a Washington no último domingo para participar de uma comitiva organizada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e pelo jornalista Paulo Figueiredo, com o objetivo de denunciar o governo e a imprensa dos Estados Unidos a escalada do autoritarismo judicial no Brasil. A comitiva terá reuniões com 5 congressistas americanos do Partido Republicano, entre eles o Christopher Smith e Maria Elvira Salazar. Além disso, os parlamentares irão a uma coletiva de imprensa organizada por Smith, com depoimentos de Gustavo Gayer, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Os eventos trataram de temas como a crise de liberdade de imprensa e de expressão no Brasil e o desrespeito ao devido processo legal, abordando as prisões do 8 de janeiro e a censura e perseguição a jornalistas. A viagem foi mantida, mesmo depois que uma audiência marcada para hoje, terça-feira, na Comissão de Direitos Humanos, Tom Lantos, foi barrada unilateralmente por Jim McGovern, deputado do Partido Democrata. A comissão bipartidária é presidida pelo deputado e ainda, né, por Christopher Smith, que havia feito o convite aos parlamentares brasileiros. A audiência estava programada com o título Brasil, uma crise democrática, liberdade e Estado de Direito, e havia consenso para sua realização até a próxima quinta-feira, né, até a quinta-feira passada, dia 7. Indiscutivelmente, os temas são pertinentes, a discussão é pertinente, de fato, juristas veem, né, preocupação com relação a essa questão jurídica no Brasil, né? O ministro, indiscutivelmente, o ministro Alexandre de Moraes tem ultrapassado limites, né? Tem chamado para si a responsabilização de salvar o Brasil, e isso é preocupante, né? Direitos fundamentais estão sendo cerceados, né? Prerrogativas que não são suas, né, estão sendo, né, de certa forma, há uma usurpação de prerrogativas, indiscutivelmente. Eu só acredito que essas pessoas que foram até lá não são as mais indicadas para fazer essa cobrança, né? Porque essas pessoas são as mesmas que estão aí, que maquinaram durante as eleições, né? Ou pelo menos é o que aponta uma investigação da Polícia Federal, são as pessoas que estiveram aí apoiando um golpe, né? Segundo a investigação da Polícia Federal. E eu não estou falando daquela invasão de baderneiros, né, lá na sede dos Três Poderes. Eu, particularmente, não consigo associar baderna a golpe militar. Agora sim, nos bastidores, as autoridades, inclusive, né, do alto escalão das Forças Armadas, cada vez mais aponta sim para isso. Claro que aquela turma que estava lá, os baderneiros, foram usados como boiada, né, para poder dar couro, para poder justificar o que se pretendia, pelo menos é o que aponta as investigações, um golpe de Estado. Então, há sim abusos, há sim autoritarismo, há sim, né, perseguição a alguns setores de imprensa, que muitas vezes não pode, né, divulgar certas matérias, né, ou seja, a liberdade de expressão, há sim um tolhimento, a gente tem observado isso. Claro que quem está hoje no poder, né, que quem, inclusive, está usufruindo, né, do mecanismo atual, não vai dizer isso, embora reconheça, mas não vai admitir. Agora, eu só acho que essas pessoas que foram para lá, inclusive o filho do presidente Bolsonaro,
não são as mais indicadas, né? Não são as pessoas legítimas para tratar dessa questão. 9:09 agora. Deixa eu falar aqui sobre outras informações ainda, né, da editoria política, com relação agora a Brasília. Deixa eu ir a Brasília. Não, antes eu tenho uma outra informação muito interessante, que é com relação a essa CPI, né, a criação da CPI da Ilha do Marajó. Com uma resistência da esquerda, deputados alcançaram umas assinaturas. Os deputados estaduais Eduardo Bolsonaro e Paulo Bilinski protocolaram, na quarta-feira da semana passada, um requerimento de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar casos de exploração sexual infantil na Ilha do Marajó, no estado do Pará. Os deputados do PL conseguiram as 771 assinaturas necessárias para o requerimento, apesar da resistência de parlamentares de partidos de esquerda, como o PT e PSOL, que não queriam essa CPI. Eles disseram: agradeço a todos os deputados que apoiaram nossa CPI. A proteção das nossas crianças é um dever do parlamento e trabalharemos agora junto ao presidente da Câmara, Arthur Lira, pela instalação dessa comissão, foi o que disse o Bilinski. Em suas redes sociais, ele divulgou uma lista com os nomes dos deputados federais de São Paulo que não assinaram o requerimento. Segundo Bilinski, foram contra a abertura da CPI os deputados Arnaldo Jardim, do Cidadania, o delegado da Cunha, do PP, Érica Hilton, do PSOL, Guilherme Boulos, do PSOL, Sâmia Bonfim, do PSOL, Tabata Amaral, do PSB, Tiririca, do PL, Rui Falcão, do PT, Baleia Rossi, do MDB e Carlos Zaratini, do PT. Além da CPI, a Câmara debaterá o tema em uma comissão geral e terá outra comissão externa para apurar as denúncias em loco. O tema voltou ao noticiário no mês passado, após a repercussão de uma música da cantora Aimee, intitulada Evangelho de Fariseus, no programa Gospel Dom Reality. O assunto ganhou contorno nacional pela primeira vez em 2022, através de denúncias que foram feitas pela então ministra dos Direitos Humanos e atual senadora Damares Alves. Na época, Damares foi alvo de ataques de políticos e artistas que tentaram descredibilizar as denúncias. Os mesmos artistas que agora gravaram um vídeo cobrando uma atuação das autoridades urgentes. Ou seja, pelos vistos, os artistas só não acreditavam no que disse Damares. Como agora a fonte é outra, eles mudaram de opinião, né? Inclusive, Damares entraram com uma ação na justiça para que Damares, ela deveria até ser condenada, porque ela fez essas declarações, segundo a justiça, sem provas, né? Inclusive, ela teria que pagar, né, uma indenização ao Estado pelas declarações infundadas e que agora me parece que são fundadas, né? É um absurdo o que a política faz no Brasil. Um assunto sério. Eu tenho mais de 50 anos, sempre soube que estados com maior miséria, como Maranhão, né, e algumas regiões do Pará, em qualquer lugar do mundo onde há miséria, há exploração sexual, inclusive infantil. Isso não é novidade para ninguém. Nós temos isso aqui dentro do país. Mas toda vez que alguém toca no assunto, primeiro a gente vai avaliar quem é que está dizendo. Mas ele é de que cordão? É do azul, é do vermelho, é do amarelo, é do verde? Pelo visto, no Brasil, com essa politicagem barata, muitas coisas sérias, muitas discussões sérias e importantes estão deixando de ser travadas no Congresso, justamente por causa dessa divisão, dessa politicagem barata. Enquanto isso, as meninas, as crianças, e não é porque Damares disse, não é porque essa cantora gospel trouxe agora essa informação, é porque todos nós, desde que entendemos de gente, sabemos que esse tipo de exploração acontece lá em outros lugares pobres do Brasil, como no Maranhão. Basta você conversar com um caminhoneiro, que ele vai dizer para você, tintim por tintim, onde estão as meninas, quais as cidades onde essas meninas são exploradas. Em muitos casos, as próprias mães oferecem às filhas, né, para esse mercado de prostituição. Todo caminhoneiro que viaja aquele meio do mundo sabe disso. Só quem não sabia, as autoridades, evidentemente. E que agora tomaram essa iniciativa porque partiu dessa cantora gospel, essa música, apontando esse crime, e que parece que agora essa CPI que
o Bolsonaro, né, o filho do Bolsonaro e outros conseguiram as assinaturas, eu tenho quase que certeza que não há interesse em quem criou essa CPI de apurar essa exploração sexual, não. Às vezes quer expor apenas o gestor de plantão, que no caso agora é o presidente Lula. Quisera que essa CPI, como 99,9% das CPIs que são abertas no Congresso, tivessem o seu objetivo nato, seu objetivo garantido, inclusive na Constituição, no regimento interno da Casa, que tivesse isenção, que tivesse responsabilidade. Mas a gente sabe que não tem. As CPIs são abertas apenas para, muitas vezes, expor o chefe de plantão, que não me deixa mentir, por exemplo, a CPI da saúde, né, da Covid, que mais tinha o objetivo de expor, né, o ex-presidente Bolsonaro do que mesmo apurar as irregularidades. Infelizmente tem sido assim. Inclusive teve CPI que aconteceu em Brasília, que rendeu até cargo vitalício. Quem não lembra da CPI da Petrobras, quando Dilma era presidente, que nós tínhamos um paraibano senador que pressionou, acabou sendo nomeado para conselheiro do Tribunal de Contas da União. Graças àquela CPI, é o que garantem as conversas de bastidores. Dilma ficou tão agoniada que ela chegou para ele e disse: meu filho, deixa eu te botar logo ali como cargo vitalício no Tribunal de Contas, esquece esse negócio dessa CPI, coincidência não, ou não foi o que aconteceu. 9h15, agora eu vou a Brasília. Projeto que recria seguro obrigatório para acidentes de trânsito pode ter urgência votada. Quem tem essas informações direto de Brasília é a Silvia Munhato. O plenário da Câmara deve votar pedido de urgência para a votação do projeto de lei complementar que recria o seguro obrigatório para cobertura de acidentes de trânsito. A informação é do relator do texto, deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara. O projeto apresentado pelo Executivo tinha urgência para ser votado no final do ano passado, mas o governo retirou o pedido para que outros temas pudessem ser votados. As vítimas desses acidentes estão sem cobertura desde novembro de 2023, porque o dinheiro reservado para isso acabou. Em 2020, o governo anterior parou de exigir o pagamento do seguro, chamado de DPVAT, e os recursos existentes foram transferidos para a Caixa Econômica Federal. O governo atual quer voltar com os pagamentos anuais para atender casos de invalidez e morte. O antigo seguro cobria também a assistência médica. O deputado Carlos Zaratini sugere que parte dos recursos seja destinado ao Sistema Único de Saúde, que é a rede que geralmente recebe essas vítimas. Outra parte seria destinada a campanhas de educação de trânsito, mas a maior parcela, é claro, seria usada para atender as vítimas, segundo o relator. Vai ser feito um esforço para a gente poder recuperar esse fundo e com esse fundo ressarcir não só as pessoas que sofrem acidentes daqui para frente, mas também aquelas que sofreram de 14 de novembro até a data da promulgação da lei. Zaratini diz que o seguro é relevante, porque em 2022, por exemplo, foram registrados 410.441 sinistros. O novo modelo do seguro obrigatório seria gerido pela Caixa por meio de um fundo de natureza privada. A Confederação Nacional das Seguradoras tem defendido que o seguro seja operado pelo setor privado. Brasília, Silvia Minhato. Tá aí, tá de volta agora o DPVAT, né? É como eu disse a você, parece até que não é uma política de Estado, mas de uma política, não é uma política de governo, de Estado, mas sim uma política de eleitoreira, né? Porque o presidente anterior acabou com o DPVAT, o que chegou agora entrou, e isso tem rendido uma discussão muito grande, inclusive nas redes sociais. O fato é que qualquer imposto a mais sempre é um fardo a mais que o brasileiro tem que carregar. E o que é mais triste é saber que esse fardo que nós carregamos, esse alto custo dos privilégios dos três poderes brasileiros, que a gente é quem banca, não volta para a população. E eu vou voltar agora, para falar em volta, vou voltar a Brasília, porque o SUS poderá ofertar caneta de adrenalina autoinjetável de forma gratuita. Quem tem essas informações agora é a Paula Moraes. Uma proposta em análise na Câmara inclui a caneta de adrenalina autoinjetável entre os medicamentos fornecidos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. O objetivo é evitar
reações alérgicas graves, conhecidas como choques anafiláticos. De acordo com a proposta, os pacientes deverão apresentar laudo médico que comprove a necessidade do uso da medicação. O texto tem sido um dos mais acessados entre as enquetes da Câmara referentes a projetos, com quase 100% de concordância por parte dos votantes. O autor da proposta, deputado Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que sua intenção é salvar vidas. Nos Estados Unidos e em outros países já existe a caneta com adrenalina auto-injetável, que não existe no Brasil. As pessoas precisam de comprar no exterior, gastando verdadeiras fortunas e um procedimento burocrático muito forte, que muitas vezes inviabiliza para as pessoas mais carentes, principalmente, ou para as pessoas menos instruídas. Nós precisamos que o SUS possa ofertar essa caneta, porque certamente nós vamos evitar mortes que acontecem rotineiramente aqui no nosso país. A proposta, que inclui a caneta de adrenalina auto-injetável entre os medicamentos fornecidos pelo SUS, será analisada pelas comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Paula Moraes. 9h20, antes de eu terminar, eu tenho aqui, agora há pouco eu acionava o Coelho para falar sobre essa reunião de ontem com o prefeito. Me parece que a categoria, a julgar pelas próprias informações do Coelho, que é o representante do Sinatran, né, está no comando do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Patos, e ele agora comenta assim, eu trouxe agora há pouco uma fala rápida que foi produzida pela comunicação da administração, mas agora eu trago uma fala mais completa do Antônio Coelho, comentando essa reunião de ontem. Coelho, bom dia. Olá, Sérgio Martinez e ouvintes, aqui é o Antônio Coelho, presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito. Ontem, segunda-feira, dia 11, o prefeito recebeu os agentes de trânsito, a qual ouviu as demandas, né? E o ponto principal dessa negociação foi que o projeto do reajuste do salário base será reencaminhado para a Câmara de Vereadores, mais outro projeto que trata da regulamentação do adicional de periculosidade, uma vitória para a categoria, né, que está para acontecer. Então, além dessas demandas, foram conversados com o prefeito, outras questões de condições de trabalho, tudo isso que está sendo bem encaminhado. Como plano de carreira, em um momento mais adequado, o plano de carreira vai voltar à discussão. Estamos num período eleitoral que há algumas limitações para envio de projetos para a Câmara de Vereadores, mas, no geral, comemoramos essa vitória. Obrigado à imprensa pela colaboração, fizemos uma campanha excelente para que o prefeito colocasse nas suas prioridades essa reunião com a categoria. Então, um abraço a todos, seus ouvintes. Agradeço e eu fico feliz de saber que a imprensa, né, de certa forma, colaborou com essa aproximação, né, do prefeito com a categoria. Então tá aí. 9h22, antes de eu encerrar o programa, nós tivemos aqui na área policial uma série de informações, a gente não dá muito destaque, até porque é tanta desgraça nesse mundo, né? A gente já basta aí o que as redes sociais fazem, mas de qualquer forma registrar, infelizmente, mais um homicídio aqui na cidade de Patos. Eu recebi ontem a informação no momento em que aconteceu, ali na Rua do Meio, agradecer ao policial militar que estava de plantão, que inclusive me mandou até uma foto, né, da vítima, né? Enfim, não foi um crime, o único crime que aconteceu na Paraíba, não. Outro jovem também foi morto ontem a tiros na Grande João Pessoa, né? Infelizmente, essa vítima, mesmo jovem, parece que tem envolvimento com tráfico. E assim, a maioria, né, dos assassinatos com jovens, não só na Paraíba, mas no Brasil inteiro, geralmente tem, né, essa motivação, né, envolvimento com drogas, infelizmente. E a gente chega ao final, né, de mais uma edição do Jornal da Manhã, agradecendo o carinho e a atenção de todos, desejar a todos uma ótima quarta-feira, ou melhor, terça. Amanhã eu tenho um compromisso, né, na Câmara Municipal de Patos, nesse horário, e em virtude disso não poderei estar presente amanhã no programa, mas retornaremos na quinta e na sexta.
Eu também tenho alguns compromissos na Câmara Municipal lá da cidade de Mãe d'Água. Na próxima terça-feira também, infelizmente, terei que faltar por conta desses compromissos, mas vocês fiquem tranquilos, porque não dá para a gente viver só fazendo o informativo. A gente tem que buscar, né, alternativas, também extra rádio, para complementar a renda e dessa forma poder garantir o sustento dos filhos. Peço-lhes compreensão, né, Silvio Romero? A gente tem que correr atrás, né? Então, agradecer a todos pelo apoio, né? Agradecer pelo carinho da audiência, agradecer as pessoas que interagiram conosco aqui nas redes sociais. Deixa eu ver quem está comigo. A Didi é lá de Mãe d'Água, mas ela não está em Mãe d'Água, ela está na região sul do país, curtindo lá a brisa, né? Aqui está muito quente, viu, Didi? Agradecer ao Luiz Ricardo Lage, que é o vereador da cidade de Mãe d'Água, o Rafa Polimentos, obrigado, Rafa. A Edilene Fernandes, o Rivaldo Júnior, meu amigo Rivaldo Júnior, o galã de Mãe d'Água, né? Obrigado a vocês que acompanharam aqui também pela frequência, pelo site da emissora, né? www.moradadosolfm.com.br e, claro, a você que acompanhou na frequência de 105.9, a exemplo do que faz todos os dias aqui, sintonizando a frequência de 105.9 e acompanhando a nossa programação. Daqui a pouco tem mais informações, porque o Silvio Romero vem de meio-dia, com participação popular, né? São os programas, os noticiários, né? Padrões aqui da Morada do Sol. Jornal da Manhã, participação popular. Um abraço a todos e até quinta, se Deus quiser. Você ouviu Jornal da Manhã. A análise dos fatos políticos, econômicos, culturais e sociais da cidade, com isenção e seriedade. Jornal da Manhã. Até o nosso próximo encontro. Nota de esclarecimento. O programa que acabamos de apresentar é fruto de uma parceria entre esta emissora e o parceiro apresentador ou idealizador, assim sendo a Rádio Morada do Sol e a